Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. O que mais se vê nas redes sociais vascaínas são pessoas metendo o pau na Vasco SAF, na empresa 777 Partners, administradora do futebol do Vasco. E é sempre chutando o balde. Nada está certo, tudo está errado. É a tal da síndrome do cachorro de rua. Sempre com cara de sofredor, abandonado, chutado, desprezado. Não acredito que todo torcedor seja assim, mas a maioria dos que fazem comentários e seus apoiadores são sim. Como não sou irracional a esse ponto, procuro sempre olhar para frente, com olho no que aconteceu no passado. Nem acredito que a 777 é o último refrigerante do engradado, se é que ainda existe isso. E nem acredito que voltar ao sistema anterior seja a solução para um Vasco vencedor. Quando falo do passado, falo porque vivi parte dele. Como sócio do Vasco desde os 14 anos e agora, após quase 60 anos, vendo muita água passar por debaixo dessa ponte e mais de 2 décadas de desolação administrativa que quase levaram o Vasco à extinção, me considero habilitado a dar opinião. Vi muitos dirigentes contribuindo para o desmantelamento do clube, alguns por pura incompetência, outros por excesso de orgulho e vaidade pessoal, para não falar de mau caratismo mesmo. Infelizmente, num país que não valoriza a educação e onde os bons valores não são respeitados, aos poucos os torcedores perdem contato com o passado nefasto dos velhos dirigentes e só se lembram dos mais recentes. É a tal da memória curta do povo brasileiro. Assim fica muito difícil que o torcedor se lembre de quem começou esse processo de desconstrução do Vasco. Com isso, ficamos cada vez mais perto de repetir velhos erros. Como ultimamente me dedico quase que solitariamente a manter viva a deplorável herança desses maus dirigentes, cujas identidades me recuso divulgar, minha intenção é que eles ou seus discípulos não voltem à cena vascaína. Para ajudar, prefiro recorrer a algumas palavras da diretoria anterior que instituiu, com a aprovação dos sócios, o sistema da Vasco SAF. O que vou relatar faz parte de um documento oficial, para que não digam que estou inventando coisas. A direção disse que iniciou a gestão em um momento de crise. Foi na época da pandemia, com o clube insolvente e à beira de novo rebaixamento. Relatam que os salários estavam atrasados em 5 meses, com FGTS não recolhido, impostos não pagos, inadimplência com fornecedores e uma dívida pulando de 650 milhões de reais para mais de 800 milhões. O caixa estava zerado, o crédito inexistente, sem credibilidade no mercado e risco de bloqueio de receitas e penhoras batendo na porta. As receitas despencando por conta da queda para a Série B, contabilizando uma perda de mais de 100 milhões de reais, além dos direitos de televisão, patrocínio e até fornecimento de uniformes que já haviam sido antecipados por administrações anteriores. Todos os processos eleitorais do Vasco eram judicializados, com reflexo em tudo que podemos imaginar. Pense se alguém em sã consciência teria coragem de investir num clube com esse histórico político-administrativo. Só o histórico dos nossos fundadores mantinha o Vasco vivo. Com as dívidas cíveis e trabalhistas e uma fazenda nacional batendo na porta, a diretoria optou por negociar acordos com os credores, conseguindo uma redução do endividamento, escalonamento do pagamento das dívidas e redução de risco de embargos. Por outro lado, decidiram diminuir em 200 os colaboradores do quadro de pessoal do clube. Pensando no futuro, na saída do poço, decidiram submeter aos sócios o processo de transformação do futebol do Vasco em uma sociedade anônima do futebol recém-aprovada no Brasil. Não apoiei, nem elogiei, nem bati palmas para a administração anterior, principalmente por conta da péssima administração
administração que fizeram no futebol. Mas não posso negar que as ações de saneamento possíveis na época em que ninguém confiava no Vasco foram importantes. Outra alternativa, além da venda do futebol para um investidor, seria conseguir um mecenas, um patrocinador para arcar com toda essa mixórdia econômico-financeira e legal enfronhada no Vasco. Mas surgiu algum? Algum candidato à presidência do Vasco, todos tão cheios de opções e alternativas, apareceu para oferecer ajuda? Planos no papel não eram solução, mas um investidor, esse sim seria bem-vindo. Ou será que os candidatos só se transformariam em vascaínos se realmente vencessem a eleição? Ou será que as soluções definitivas para reerguer o Vasco eram mais uma bravata? Aliás, nem a diretoria vencedora tinha uma solução, preferindo adotar ações saneadoras ao invés de um projeto financeiro milionário, como todos gostavam de dizer ter. Só posso acreditar que ninguém tinha uma solução pronta para salvar o Vasco, pois na situação em que o clube estava, nenhum vascaíno de verdade esconderia seu trunfo. Ou será? Bom, a verdade é que eu continuo afirmando que nem a 777 é Vasco, desde criancinha, e nem esses politiqueiros que circundam o Vasco merecem minha confiança. Veremos como o Pedrinho lidará com eles. Alguns sonham e dizem que ele vai confrontar a 777, mas na realidade eu acho que o maior inimigo está mais perto dele do que ele imagina. Dinamite, nosso ídolo eterno, foi jogado às feras e não sobreviveu às hienas e aos lobos vascaínos. Espero que o Pedrinho tenha mais sorte. No momento, enquanto o céu vascaíno permanece escuro, só espero que a 777 continue pagando as contas, pelo menos isso. Continuaremos acompanhando as entranhas vascaínas. Por enquanto, essa é a minha opinião. Por isso, bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínas. Até breve.